Pronto, estamos de volta. Eu, embaixadora dessa campanha linda pela página de Desperta, com esta programação especial num mês tão importante para todos nós que fazemos parte da comunidade azul. Doutora Janice, vou esperar as meninas entrarem, porque daí eu convido as três juntas, pode ser que seja isso também. Muito obrigada a todos que voltaram, alguns problemas técnicos nessa avalanche que é o Instagram, também tanta gente, né? Vamos ver aqui, menina doce, vou mandar o convite para todos, tá? Cadê Dona Malela, meu Deus do céu? Malela não entrou ainda, né? Bom, conseguem entrar. Bel, te mandei, Janice, mandei, Janice tá aí. Oi, tô aqui, firme e forte. Bom, também se o Instagram te derrubar, acaba o Instagram. Aí, agora ela entrou. Deixa eu chamar a Malela, pera, um minuto. Gente de Deus, tô nervosa. Brincadeira. Que honra estar aqui com a minha filha. Você sabe que era minha filha postiça, né? Nervosa sou eu. Por quê? Não vai me dizer que teve treta hoje, ô Bel. Ei! Tirando que eu tô sem voz, tá tudo bem. Vamos recomeçar novamente. Primeiro de tudo, muita honra de estar aqui como embaixadora da campanha Desperta, recebendo esse ícone que para mim é a doutora Janice, que eu tive o privilégio de conhecer na pandemia. Estaremos juntas em São Paulo. Meu marido que aguarde, vai ser aqui um forobodó. Vamos sair, vamos fazer live. Gente, junto em São Paulo depois que a pandemia acabar. Só um parênteses, tá? Não, mas a gente sabe. Aqui eu também não saio, mas vamos fazer. Malela, uma amiga de vida. A gente se conhece há 30 anos. E Dona Bel, a minha filha postiça do coração. Treteira do SUS. Adoro as tretas da Dona Bel. Ela personifica tudo aquilo que eu sempre li nos meus processos, que eu vi. Enfim. Vamos recapitular tudo. Eu quero que a doutora Janice, por favor, se apresente para todos. Então, pessoal, eu sou Janice, endocrinologista do Grupo Santa Casa Belo Horizonte e sou docente pesquisadora na Faculdade Santa Casa BH. Estou aí à frente do projeto Diabetes Saúde, que é essa página que eu entrei aí, Educação em Diabetes. Maravilhosa. Quem não siga, por favor, acho difícil, mas se alguém não seguir, corre, porque está perdendo. Informação que talvez você não tenha durante sua vida toda. Né? Grátis. É verdade. Malelinha, vamos lá. Eu sou Malela, eu sou publicitária, jornalista de formação, publicitária como opção. E agora, mais recentemente, mamãe de Gael. Ai, gente, o que é o Gael? Que coisa mais linda. Um bebezinho lindo, maravilhoso. E, enfim, sou diabética desde o ano 2000, de diabetes tipo 2. E mais recentemente recuperada. Será? Vamos saber, vamos saber. É hora da verdade. E Dona Bel? É a hora da verdade. E Dona Bel, conte, Dona Bel. Primeiro de tudo, já quero chegar reclamando. Porque eu não sou influencer. Pelo amor do Senhor. Ô, Bel, deixa eu falar. Quando a gente se expõe nas mídias, eu não gosto desse nome, mas é um nome que nós recebemos. Influencer, tá bom. Ué, você me influencia sua mãe. Mas é normal que nós somos amigas e pessoas, né, que se gostam, uma influencia a outra, beleza? Agora falar que eu sou influencer é sacanagem, mãe. Mas não fui como eu, publicitária. O que é isso, mãe? Como publicitária, eu posso defender. Como publicitária, eu posso defender o tema. Vocês três são influencers. Aí, muito bem. As três são. Pai, mas para de reclamar e se apresenta, Bel nem Soares. Meus gatos. Para de mexer, tá vendo? Para de mexer na roupa, Dom. Isso são os filhos, mas por favor, se apresente, Dona Bel Soares. Eu sou a Bel sem voz, morrendo de dor na garganta, que acabei de acordar e estava no sofá, literalmente, porque eu precisava dormir porque eu estava com febre. Saí cedo do trabalho hoje para apagar, mas não, vamos correr, hoje tem live. Tô aqui, tomando meu leitinho quente, para ver se melhora a garganta. Tenho 33 anos, sou turismóloga e guia de turismo, não influencer. Estou estudante de educação física.
diabética desde os 27 anos, porém LADA negativada. E desde 2017, com 29 anos. Tá dando para meu filho? Tá. Pode ir. Vai tranquila. É isso. Não, você sabe que agora, então, como a campanha fez uma programação especial para esse mês de novembro, que são os passos para despertar, a primeira live que é a nossa hoje, que está estreando o mês de novembro, tão importante, não só pela diabetes, mas também não podemos esquecer a campanha de prevenção e conscientização do câncer de próstata. Acho que é importante a gente abraçar a saúde como um todo, mas é claro que nós temos aqui um carinho especial pelo diabetes. Então, nós vamos falar sobre os passos para o diagnóstico de diabetes. Aí eu queria ouvir de vocês de forma rápida como foi o diagnóstico, né, Janice? Porque, pelo menos, não sei como é que é no consultório, mas eu ouço muitas informações desencontradas quando se trata de DM2 na idade da malela e de LADA com a Bel. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, a Janice, com toda a experiência, falar também, porque muitas vezes as pessoas acham que diabetes tem sintoma e nem sempre tem. A maioria, né? Ou tem muitos que se confundem com muitas coisas. Então, queria que você contasse um pouquinho, tendo em vista que a Malela é super esportista, desde sempre. Sim, fui sempre atleta, fui a mundiais, pan-americanos, sul-americanos, sou atleta desde os 13. E como publicitária, eu acabei tendo um início de vida profissional muito estressante. Muitas horas de trabalho, poucas horas de descanso. Imagino. E minha primeira crise aconteceu em 2000. E eu fui diagnosticada com crise de ansiedade e crise de estresse. Burnout. Sua glicose está um pouco alta, mas isso é por conta do estresse. Normal. E durante 2 anos eu tratei um estresse que nunca existiu. Existia, sim, já uma diabetes maltratada. Em 2002, eu tive uma crise maior, né? Aí minha glicose estava muito alta, eu já fui tratada com insulina. Foram 4 anos de insulina e aquela coisa de ficar vendo quanto que tá durante o dia, não come carbo, tudo aquilo que, enfim, quem tem diabetes entende muito bem. Faz conta os seus pontos de quanto que você pode comer, quanto que você não pode, a contagem, que é diferente hoje, né? Ela, em 2002 ela era muito diferente do que é feita hoje. E eu sofri bastante. Sofri porque eu tinha uma condição física muito diferente do que é o desenho da diabetes tipo 2. Eu magra, eu tinha 17% de gordura no corpo, pesava 47 quilos, super esportista, tinha na família, assim, um histórico de diabetes. Na avó, quer dizer, já tinha tipo, a diabetes que acontece de forma na velhice, né? Então não tinha histórico nenhum, ninguém tinha tido diabetes na vida, na minha família, até a gente descobrir que todo mundo tinha. Né? Todo mundo tem um limítrofe, tá todo mundo limítrofe um pouco acima, né? Mas enfim. E meu diagnóstico foi muito difícil. Primeiro porque nem eu acreditava que eu tinha diabetes. Nenhum médico dizia que eu tinha diabetes. Então eu tinha um estresse que causava um aumento ou uma subida dessa glicose. E como uma glicose reativa, sabe? Uma coisa meio louca. E quando eu fui a uma endocrinologista mais especializada, ela falou, você tem diabetes tipo 2. E a gente vai tratar a diabetes tipo 2 como diabetes tipo 2. Você está totalmente fora, você não sente sede, você não sente a fome absurda, você não sente nada disso que muitas pessoas retratam na diabetes tipo 2, mas você a tem. Então, quando eu comecei a tratar, primeiro que a sensação física é infinitamente melhor, né? O estresse sumiu. Que não era bem estresse, né, Janice? O estresse sumiu. E aí você tá desde quando? Só assim.
Não, eu vou esperar. A Janice vai falar da malela, depois você fala, hein, dona Bel? Janice, fala um pouquinho, porque primeira dúvida que me causa no relato da malela. Muita gente fala que o diabético tipo 2 não tem os sintomas do diabético tipo 1, que são essa sede excessiva, por isso inúmeras idas ao banheiro, e muita gente se confunde por isso. Por isso que eu falei, tem muitos sintomas típicos e alguns que não têm sintoma, que eu acredito que seja esse controle do check-up, da avaliação anual, do controle da glicemia. Eu queria que a Janice falasse um pouco primeiro da malela, aí depois você entra no DM2 aí. Só para você saber, quando que eu saí, não tomei mais remédio, não tomei mais... Eu saí da insulina, fui para insulina artificial, fui para um remédio, agora eu não lembro o nome, mas tinha uma dosagem alta, fui diminuindo, entrei para o Jardiance, fui diminuindo, quando começou a pandemia, a minha diabetes desapareceu. Então vamos lá, pessoal. Acho que a primeira coisa que todo mundo precisa. Acho que a primeira coisa que as pessoas têm que ter clareza, e é um problema que a gente enfrenta no Brasil hoje, que vem antes do tipo de diabetes, é o diagnóstico correto, né, do pré-diabetes, conhecer os fatores de risco, que está um passo antes de ter o pré-diabetes, e depois o diagnóstico do diabetes, né? Então, talvez, se a população, né, os profissionais de saúde trabalhassem melhor com os fatores de risco, né, ou seja, o sobrepeso, a obesidade, a história familiar de diabetes, a história de diabetes gestacional, a hipertensão, colesterol alto, triglicérides elevado, que mais que tem? Tem tanta coisa no fator de risco, né? A lista é grande. Se as pessoas mais de 45 anos, né, já está na listinha, só de ter mais de 45 você já tem um fator de risco. Todas as pessoas que têm fator de risco, o próprio nome já diz, você está em risco de ter diabetes. Então, já começa aí a questão, né? Não se trabalhar de forma adequada a realidade de se estar em risco de ter diabetes. Então, hoje no Brasil fica parecendo uma brincadeira, né? A pessoa não fazer um exercício físico, ter mais de 45 anos, e aí o resultado do exame chega e leva um susto. Por quê? Porque não é trabalhado a prevenção, né? Como é que você vai levar susto de uma coisa que já era anunciada, né? Então, acho que isso também cabe muito ao profissional de saúde. É um erro que a gente não trabalhe os fatores de risco com os pacientes. Segundo, ou você tem pré-glicose normal, ou você tem pré-diabetes, ou você tem diabetes. Não existe classificações intermediárias, né? Ou você tem, ou você não tem. E aí, as pessoas precisam aprender a não se enganarem, né? Porque ou você tem, ou você não tem. Ou tá normal, ou não tá normal. Se não tá normal, ou você tem pré-diabetes, ou você tem diabetes. Então, se você mede uma glicose no laboratório e você tem entre 100 e 125, ou você faz uma hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, e você tem entre 5,7 e 6,4, ou você faz um teste oral de tolerância à glicose, aquele melato que as grávidas fazem, né? Que eu já falo assim que todo mundo sabe o que é, né? O exame terrível. Entre 140 e 199, você tem pré-diabetes. Se você tem qualquer valor acima desses números que eu falei, você tem diabetes. Aí você repete e confirma. Se você confirma, você tem diabetes. E se você tem sintomas, você está urinando muito, bebendo muita água, está perdendo peso, e em qualquer hora do dia você chega para colher um exame e ele está acima de 200, está confirmado o diagnóstico de diabetes, ponto, acabou. Aí o próximo passo é que tipo de diabetes aquela pessoa tem. Não me importa se a pessoa acabou de nascer, se ela tem 1 ano, se ela tem 10, se ela tem 50, se ela tem 100 ou se ela tem 110.
Não existe diagnóstico diferente para criança, adulto e idoso. Diagnóstico é diagnóstico. Ou você tem diabetes ou você não tem. O que vai ser diferente, o que pode ser diferente, é a forma de tratar o diabetes pela faixa de idade, né? E pelo tipo de diabetes. Então, este é o primeiro fato. Se as pessoas assimilarem isto, a história do diabetes já vai mudar. Por quê? Metade das pessoas, né? Os números dizem aí pra gente que metade das pessoas nem sabe que tem diabetes e já tem. Um percentual mais do que o dobro de quem tem, já tem pré-diabetes e está por aí zanzando com o exame alterado na mão, tentando muitas vezes se enganar, e o profissional de saúde também tentando enganar a pessoa. Porque se você tem o exame alterado, você tem, vá tratar, vá procurar o seu jeito de tratar. Não adianta ficar falando para os pacientes, usa um adoçante, dá uma voltinha na praça que essa glicose vai melhorar. Porque você está dizendo para essa pessoa que ela vai continuar se enganando e que se ela não se cuidar, ela não vai ter uma evolução que poderia ser evitada no caso do diabetes tipo 2, que é o único que a gente consegue aí, né? A prevenção em muitos casos, ou pelo menos o adiamento do diagnóstico, né? Então, acho que primeiro passa por isso, né? Então, se você tem um diagnóstico hoje, a gente também tem um problema muito grande no dia a dia. Os não especialistas, né, e até muitos dos especialistas, não têm a preocupação de separar diabetes tipo 2 e LADA, né? Esperam as pessoas terem a evolução do quadro desfavorável para pedir uma dosagem de anticorpos. E com isso, no consultório, a gente recebe um percentual alto, a literatura descreve aí até, em algumas séries, até 20% das pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2, na verdade, tem um diabetes autoimune latente do adulto, com uma evolução mais lenta da destruição das células beta-pancreáticas por um processo autoimune, né? E essa pessoa vai evoluir, só que em vez de evoluir em alguns dias a semanas, ela pode levar semanas, meses ou até mais que ano, né? No mínimo 6 meses, bem controlada, com medicamento oral ou sem nada, para diagnosticar o diabetes autoimune latente do adulto, né? E aí, às vezes, a gente tem paciente no consultório, por exemplo, que por uma sorte do destino, o quadro era clássico de LADA, só que chegou no meu consultório, foi dosar anticorpo 10, 15, 20 anos depois do diagnóstico, uma pessoa maltratada, mal controlada e já cheia de complicação. E isto, hoje, infelizmente, é a regra, né? É triste, mas é a regra. Então, hoje, nós temos obrigação de dosar os anticorpos nas pessoas adultas, independente do perfil físico, né? Por quê? Porque o sobrepeso e a obesidade hoje acomete a maioria da população. E este 10, 20 anos atrás era um divisor de águas. Era aquele tal de você é magro, você vai para esse lado. Você está acima do peso, você vai para esse. Obeso, isso. Né? Aí era muito taxativo. E hoje não é taxativo para mais ninguém, né? E se a pessoa, principalmente, já tem uma história de uma outra doença autoimune, né? Um vitiligo, um hipotireoidismo, hipertireoidismo, insuficiência adrenal, uma artrite reumatoide, um lúpus, né? Uma gastrite atrófica, tudo isso é autoimune, mais ainda um motivo para se dosar os anticorpos. Né? Não que dosar os anticorpos, hoje a gente já tem a clareza que nem todo mundo que dosar os anticorpos tem exatamente LADA. A gente tem pacientes com diabetes tipo 2 com anticorpos positivos, né? Só que o que vai definir esta evolução e essa ação dos anticorpos é o tempo. Então não dá para falar para uma pessoa de uma forma taxativa que é isto ou é aquilo. E hoje a gente também tem aí bem estabelecido, inclusive com publicações recentes, os quadros de remissão do diabetes tipo 2. Não é cura, tá? Gente, não é desaparecer, o nome é remissão. Isso quer dizer que você pode ter um exame compatível com não diabetes, e na maioria das vezes fica na faixa de pré-diabetes, não é o normal. Tem que ficar muito atenta a essa questão, né? E que a qualquer momento pode subir.
num deslize, seu exame pode voltar. Então, tem que se ter muito cuidado com o uso da palavra remissão, porque principalmente depois que esses trabalhos saíram, foi um tal de todo mundo que tem hemoglobina glicada menor que 6,5 se acha no direito agora de falar que está em remissão. Menina, então eu também tô. Olha, não, olha o perigo, porque é verdade isso. É verdade. Eu nunca tive a hemoglobina glicada que eu tenho hoje na pandemia, 5,6. Nunca na minha vida. Não. Vai lá. E aí as pessoas, eu ouvi gente falou, ai, você está curada. Eu falei, mas curada, eu uso insulina, gente de Deus. Não se aplica a diabetes tipo 1. Não se aplica lá. Mas a sensação é muito melhor, né? Sim, a sensação física quando a gente está nessa taxa é infinitamente melhor. Do achismo das pessoas. Sim, então é assim, ai, gente, eu não tô curada. Primeiro porque eu tenho diabetes tipo 1, meu pâncreas não funciona. Eu tomo insulina. Isso traz o quê? Um retrato do trabalho diário que se tem em relação ao tratamento. Ponto. Mas é importante isso que a doutora Jane está pontuando, porque as pessoas têm essa mania do achar. Eu acho e eu vou me aplicar a isso. E aí eu vou pegar o outro gancho e vou pedir para a Bel contar do diagnóstico do teu diabetes estipulada. Por favor, madame. Tem duas perguntas para a doutora Janice primeiro. O exame de anticorpo que a senhora está falando é o anti-GAD? Janice, você quer saber? O exame que você falou é o anti-GAD? Não é só o anti-GAD, não. Anti-GAD é o anticorpo que fica mais tempo positivo após o diagnóstico, tá? Mas hoje nós temos aí, para quem não usa insulina, 4 anticorpos que a gente consegue achar a positividade em quem tem um diabetes autoimune em 96% das pessoas. Hoje a gente não consegue fechar 100% de certeza em um diabetes autoimune. E muitos planos de saúde, o SUS, não cobrem muitos dos anticorpos. Então, não é verdade, né? Então, prestem atenção. Não é verdade que se você tem um diagnóstico de diabetes e você dosa um anticorpo ou 2 que é possível para você, garantir que você não tem um diabetes autoimune. Mas que a chance, quando você dosa um anticorpo anti-GAD, depois de muitos anos de diabetes, principalmente, né? Ou anti-A2, ou anti-insulina, se você não usa insulina, porque depois que você começa a usar também já não tem tanta coisa. Ou anti-ZNT8, que é o antitransportador de zinco, é um outro anticorpo mais recente. Se você dosar os 4 sem estar em uso de insulina e eles derem negativo, ainda fica 4% de chance de fora, né? Então, precisa-se ter muita atenção na interpretação para não taxar as pessoas tendo uma história clínica que seja característica. Por exemplo, eu como especialista, eu peço anticorpo a todo mundo? Claro que não. Eu peço anticorpo na dúvida diagnóstica ou quando, infelizmente, para protocolos de insulina, eu sou obrigada a pedir para comprovar. Porque a história clínica da maioria dos pacientes, ela é clássica e não há necessidade de você ficar pedindo ali de uma forma robotizada um anticorpo. Para que você vai pedir anticorpo para uma criança, para um adolescente de 13 anos, que até ontem era saudável, hoje abriu um quadro de cetoacidose e precisa de insulina para manter o controle de licença? Pedir anticorpo para quê? Não há necessidade nenhuma de você pedir isso para nada, né? Pedir isso é um retardamento, né? Não faz sentido. Agora, se eu pego um adolescente obeso, com história familiar de diabetes tipo 2, sedentário, com triglicéridos elevado, e o menino está com glicose de 300, 400, 500, ou até me interna em cetoacidose, eu tenho obrigação de pedir. Porque eu preciso fazer o diagnóstico diferencial, porque cetoacidose não é exclusividade de tipo 1. Embora as pessoas ainda achem que seja. Mas não é, né? Não é. Então, a gente precisa raciocinar. E desse jeito que o sistema público está indo, com as pessoas pedindo exame, né? Até beta-HCG para homem que não está investigando tumor de testículo, eu pego de vez em quando.
É cada coisa que eu vejo, dá vontade até de chorar, de aposentar mais rápido. Muita calma, não, aposentar nem pensar. Bel, fale do teu diagnóstico, por A favor. segunda pergunta era Ela tem. Mas sobre conta o primeiro, porque depois você antigádio. faz a pergunta, meu amor. Só para Mas você é porque exemplificar. isso vai fazer parte da minha história, entendeu? Ah, então vai. O anti-GAD negativo, que nunca ninguém conseguiu me explicar, significa o quê? Significa que ele está negativo. Não quer dizer que você não tem uma doença autoimune. Só isso. Você pode ter ele negativo por já ter mais tempo de diabetes e ele já ter negativado. Depois de 10 anos de diabetes, mais de 50% das pessoas já não tem mais ele. Por isso que eu sempre falo com os pacientes, achou positivo? Guarda igual a escritura da sua casa, sua certidão de nascimento e casamento. Porque não tem que repetir. Né? Essa é outra burrice do dia a dia. Ficar pedindo dosagem de anticorpo para ver se está mais Toda positivo ou menos positivo. Para quê? Ninguém fica pedindo dosagem de anticorpo para ver se está mais positivo ou menos positivo. Pediu, está positivo, acabou. E é esse documento que você vai usar para o resto da sua vida, se você precisar comprovar, né? Então, ter um anticorpo anti-GAD negativo, que é o que está presente em uma frequência maior, que é o que fica mais tempo positivo, não garante nada para você, porque você pode não ter dosado outros anticorpos. Eu tenho muitos pacientes que têm outros anticorpos positivos e têm o GAD negativo. É comum? Não é comum acontecer Mas isso, acontece. mas acontece. Só isso. Ixi, Maria. Difícil, né? Ixi, eu tô até com medo Difícil. de ouvir a Bel. Fale, Bel. Então, eu fui diagnosticada em 2017, quando eu estava internada, porque eu travei a coluna. Eu estava indo no banheiro, quando eu abaixei para tirar a calcinha, a coluna travou, eu não conseguia nem sentar, nem levantar. Estava sozinha em casa, consegui ir para o hospital. Eu tinha feito plano de saúde 2 dias antes. Fui para emergência do hospital. Aí lá tem que fazer o exame de urina e o sangue, né, para poder ver como é que tá. Aí fiz os dois, estou eu lá chorando de dor, deitada com remédio na veia. Aí, depois de uma hora e pouca, vem a primeira enfermeira. Você é diabética, né? Eu falei, olha, não Que eu saiba. Até hoje eu não sabia. Que eu saiba, não. Tudo bem. Aí eu quase dormindo e vem outra enfermeira. Você é diabética, né? Eu falei, moça, eu já tô começando a acreditar que sou, porque a senhora é a segunda pessoa que me fala isso em menos de 2 horas. Não, porque quando chegou o seu exame de urina, chegou primeiro e deu a presença de açúcar na urina. E agora o seu exame de sangue chegou e sua glicose está 460. Eu falei, Parece que eu sou. Acabei de descobrir que eu sou diabética. Só que eu tava num momento tão conturbado da minha vida, porque eu tinha perdido meu pai em 2016. E meu pai, apesar de nunca ter tido uma boa relação maravilhosa com a minha família, meu pai era o salário do meu pai era que pagava as contas da casa. Minha mãe estava acamada, usava calcinha descartável, remédio, um monte de coisa que, né, boa parte do salário dele ia para o tratamento dela. E quando ele faleceu, em setembro de 2016, eu fiquei completamente perdida. Tipo, eu não estava trabalhando, porque eu estava cuidando da minha mãe. Minha mãe recebendo um salário mínimo de aposentadoria de professora. Minha vida virou de cabeça para baixo. Eu mesmo formada na faculdade, eu aceitei fazer um estágio para ganhar R$ 600, literalmente, só para colocar comida dentro de casa. Minha mãe ficava com a vizinha ficava olhando ela. Foi um inferno. E isso aconteceu em junho de 2017. Eu só fui no médico em setembro. Ah, você recebeu alta e foi cuidar da sua mãe. 14 horas na emergência. Eu tomei insulina 3 vezes, não abaixou menos de 350. Foi a primeira vez que eu tomei insulina na barriga. Fui para casa e depois segui a vida até setembro, quando eu viajei com o Sergião. E me senti muito mal na viagem de ônibus, indo para o interior de São Paulo, para uma viagem de turismo, para uma
um evento de turismo, né? Nós somos guias de turismo, então a gente ia muito para evento em Ribeirão Preto. E tinha o rapaz do seguro da viagem no ônibus. Cada ônibus tinha um. E quando ele aferiu, tava 400 e pouco também. E eu não conseguia ficar em pé, tava muito, muito ruim. Eles ficaram preocupados, falaram que eu me levar para emergência, não levaram a lugar nenhum. Tudo bem. E nessa viagem eu fui para um rodízio no final da noite, quando a gente saiu do, do lado da feira. Aí eu passei mal pra caramba também. Foi a primeira vez que eu tomei glifage. Eu tomei meio glifage, porque eu fiquei com medo de passar mal. Aí que eu passei mal pra caramba mesmo, tive muita dor de barriga. Aí eu resolvi ir no endócrino. Aí quando eu fui no endócrino a primeira vez, eu falei que tinha acontecido e tal. E não, você com certeza tá diabética. Mas seu dedo aqui fez o desta, tava 400 e pouco também. Você vai agora na farmácia, você vai comprar seringa, você vai comprar aparelho, você vai comprar fita, você vai pegar a insulina na farmácia popular e você vai aplicar aqui, ponto. E essa dose é essa e essa. Eu fiquei meio atordoada, que tipo, caramba, mais um problema. Mas eu acho que eu não consegui raciocinar o que estava acontecendo naquele momento. De, olha, agora eu tenho uma doença, eu preciso cuidar dela, porque naquele momento eu estava preocupada em cuidar da minha mãe. A moto subiu. Então, esse tempo que eu fiquei de 2017 a 2019, quando minha mãe faleceu, eu ficava mais cuidando dela do que cuidando de mim. O endócrino tem uma certa meia-culpa, tem, porque ele nunca mudou minha dosagem de insulina, só passava, quando eu ia lá, ele só passava o exame novo e eu só fazia o exame para poder acompanhar a glicada, que estava sempre alta. Eu acordava com 300, 350. Ele pediu anti-GAD, só o anti-GAD deu negativo. Ele, olha, aparentemente você tem diabetes tipo 2, mas você precisa da insulina porque está muito alta. Aí tá, tudo bem. Aí, como eu precisava da insulina, geralmente as pessoas associam diabetes tipo 1 à insulina, eu fiz a tatuagem de diabetes tipo 1. Aí, quando eu fui na médica do SUS, eu conversando com ela que eu emagreci, um emagrecimento muito rápido. E não estava entendendo por que para mim eu estava fazendo dieta, estava funcionando. Eu vi a formiga no vaso lá de casa depois do falecimento do meu pai. Então eu achava que podia ser da minha mãe, porque minha mãe tinha diabetes, mas assim, quando eu consegui controlar a alimentação dela, ela não precisava tomar mais pílula nenhuma, comprimido nenhum. Mas eu achava que era dela, toda hora fazendo xixi no banheiro, com sede. Aí eu percebi que eu já estava começando a me sentir mal no final de 2016, quando eu fui fazer esse estágio e eu trabalhava com um diabético que eu já conhecia. E ele usava caneta. Calor no Rio, a gente trabalhava no nosso relógio, muito quente, o ar-condicionado não estava funcionando direito. Então, toda hora que eu subia as escadas, eu estava com sede, bebia água, descia e enchia. Quando eu subia, eu estava bebendo a água toda. Eu chegava lá em cima, estava sem água nenhuma. E ele falando, Bel, você tá com diabetes. Não, você tá maluco, que diabetes? Não bate nada. Tá calor pra caramba. Bel, eu sou diabético, você tá com diabetes, vai no médico. Não, relaxa. Tem cabeça pra ir no médico agora não. Aí esses dias eu vendo umas fotos antigas no Face, eu descobri que eu já tava me sentindo mal antes do falecimento do meu pai. Eu descobri que meu pai faleceu em setembro, e depois de setembro, né, com o emocional todo bagunçado, aumentou muito, e aí que eu descobri de fato. Mas eu comecei a me sentir mal em abril. Eu comecei a postar um monte de foto mostrando como é que as roupas estavam largas em mim. Eu até postei assim, nossa, tá muito larga e tal. E alguém comentou assim, nossa, eu quero esse milagre pra mim. E eu respondi, melhor não, que pode ser doença. Eu inconscientemente falei que podia ser doença, sem ter a menor ideia do que de fato estava acontecendo.
Então, conversando com a médica do SUS há pouco tempo, ela olhou para mim e falou assim: olha, você está com todo sintoma de DM1. Mas como eu já tinha 29 anos, isso está na cara de selada. Porque você teve esse emagrecimento, essa vontade de beber água o tempo inteiro, o desânimo, o cansaço, ainda tem um ovário policístico junto. Não tem como ser DM2. E desde então eu fui classificada como ADA, 3 anos depois de ter começado os sintomas todos. Vai subir o caminhão de lixo aqui agora. Parem. Ai, Deus, só você, menina. Deus fez e jogou a forma fora. Não, mas quem te deu o diagnóstico de LADA? Você me perguntou uma coisa, não ouvi, o caminhão passou. Quem te deu o diagnóstico de diabética tipo LADA? A médica do SUS. Na médica do SUS. Agora, Janice, seus comentários, por favor. É porque assim, Senta, gente, que lá o vem diagnóstico de LADA, ele não é baseado em descompensação. Ele é, antes, pelo contrário, baseado em diagnosticar o diabetes, comprovar a autoimunidade e permanecer pelo menos 6 meses com um bom controle do diabetes. Bom controle, a glicada menor, né, que 7, né, glicemias na meta, por pelo menos 6 meses. Se isto aqui não é fechado, não se pode falar que uma pessoa tem LADA, tá? De duas ou uma. Você pode ter um quadro clínico de descompensação e precisar de insulina para controlar precocemente e, com anticorpo ou não, ser uma pessoa com diabetes tipo 1, ou você pode ter um diabetes tipo 2 que descompensou e está descompensado por vários motivos, não importa se tem uma autoimunidade ou não, tá? Então, LADA, o povo erra muito por achar que LADA é por idade apenas. Não é por idade apenas. Hoje, as evidências que nós temos é que a maioria das pessoas com LADA tem mais de 30 anos de idade ao diagnóstico, né? Então, esta é uma definição. Você diagnosticou com quantos anos, desculpa? O caminhão desceu. Não ouvi, doutora, desculpa. Ele é bem barulhento, esse caminhão mesmo, hein? É o caminhão do lixo. Hoje é quinta-feira, dia do lixo. Com quantos anos você diagnosticou? 29. 29. Então, assim, a gente tem estudos mostrando, né, que aí pode sim existir esse diagnóstico a partir dos 25 anos, mas a maioria tem mais de 30 anos e precisa dessa descrição clara, né? Ela tem que ser clara para todas as pessoas que estão vendo aquilo. Então, essa é a história do LADA, né? Então, se você tem LADA ou não, depende principalmente da questão clínica, né? A Janice, vamos para um outro cenário. A pessoa tinha diabetes LADA, fez um exame 3 anos atrás que era diabetes, ela não se cuidou, mas era diabetes, não foi no médico, ficou com insulina, sem insulina 3 anos e não foi parar no hospital, e aí, de repente, ela descompensa. E aí o anticorpo está negativo. Eu posso falar que é LADA? Se eu não achar nenhum anticorpo positivo, eu não posso. Mas se eu achar um anticorpo positivo, a história pode ser LADA? Sim, porque o diagnóstico foi 3 anos atrás. E a pessoa não usou insulina esse período, ou seja, ela não morreu por descompensação do diabetes, né? Porque se fosse uma pessoa com diabetes tipo 1 que descompensasse 3 anos atrás, já tinha morrido, né? Sim. Então, assim, a história clínica, ela tem que ser muito bem conversada, investigada, colhida, comprovada. Mas o que eu acho que é mais importante de tudo é as pessoas entenderem que a gente não trata diabetes apenas para o tipo de diabetes. A gente trata diabetes para o controle.
E tá Era o que eu lotado ia de te pessoas. perguntar agora. Porque o que eu percebo e o que eu recebo muito de perguntas são exatamente relacionadas a isso. Eu preciso definir o tipo para poder entender qual é o tratamento, ou o tratamento vem de acordo com a demanda daquele paciente, que é o que você está falando. Se ele está descompensado, precisa entender de que forma você vai compensá-lo. Então, porque tem o tipo mod hoje. Eu fiz uma live uma vez em relação ao tipo mod e fiquei zuretinha da cabeça, porque tem todo um outros subtipos e tal. Mas aí eu acho que no frigir dos ovos, eu acho que o que é mais importante, que eu acho que a gente tem que passar aqui, o importante não é o diagnóstico. O importante é o diagnóstico, porque pelo diagnóstico você sabe se você tem diabetes ou não, já resolve vários problemas. Segundo, é importante sim o tipo de diabetes se você está com a glicose ótima, né? Se você está com a glicose ótima, saber o tipo de diabetes define tudo. Sim. Define tudo, ó. Você vai ali no médico e você chega lá, você tem uma glicada de 6,5, você tem 35 anos, você tem um sobrepeso e sua glicose de jejum tá 70. Uai, claro que define tudo. Você tem que saber que tipo que a pessoa tem que falar para ela. Você vai dar um comprimido para uma pessoa que tem DM1 e está no estágio inicial, que tem uma reserva de insulina? Não, você não vai dar um comprimido para ela. Você vai dar uma insulina para uma pessoa com diabetes tipo 2, que está com glicada de 6,5 e glicemia de jejum de 70? Não, você não vai dar uma insulina. Então, define tudo. Eu nunca tive glicemia em jejum em 70, nunca. Nunca tive esse número na vida. Agora, aí veja bem, agora... Você chega no consultório com glicemias de 400, 500, uma glicada de 13. Para que diabos eu quero saber se você tem tipo 1 ou tipo 2? Qual a diferença que isso vai fazer na vida da pessoa? Nenhuma. Nenhuma vai fazer. E aí vem um erro que é miserável. São as pessoas não entenderem que insulina é um medicamento maravilhoso. Que insulina... Eu não quero insulina. Eu já ouvi, eu não quero insulina. Que insulina é um medicamento maravilhoso. Nossa. Que na descompensação... Tomar 10 unidades de insulina, que absurdo, Deus me livre. Que na descompensação do diabetes, a pessoa que chega sintomática, perdendo peso, espoliada, hiperglicêmica, mal controlada, nesta devida hora, não faz diferença. Não faz diferença. Você tem que tirar a pessoa de uma urgência médica, né? De uma descompensação importante. Não faz diferença o que é, né? Agora, controlou o diabetes? Então vamos lá, vamos pensar. Eu até falo muito com os pacientes. Às vezes as pessoas estão lá com a glicada de 15 no consultório, sentado na sua frente, conversando como se a vida não tivesse mais nada para fazer. E aí a pessoa está assim para mim, eu posso fazer os exames que você falou antes de começar a insulina? Eu falei, nem vou pedir exame para você agora. Não tô nem um pouquinho preocupada, eu tenho muito o que fazer aqui. Para que você está preocupando com o exame agora? Com glicemia de 400, com glicada de 15. Meu filho, para você ver, para a gente chegar no fim desse túnel, para definir qual que vai ser seu tratamento, vai demorar um tiquinho. Agora, tem gente que é um erro do profissional de saúde isso aí. Porque o ser humano, por natureza, barganha. A gente barganha tudo, né? A gente quer barganhar. Você barganha até com Deus, você não vai barganhar com um profissional de saúde? Claro que você vai. Tá tudo bem, tá no seu direito, todo mundo faz isso, né? Quem não quer vida fácil, né? Quem não quer eu também barganho. Eu chego ali na dermata, ela fala comigo, não, sua pele tá ótima, nós vamos fazer só um botox. Eu falo, quero não. Porque quero mais. Faz parte, né? Barganhar do ser humano, né? Deixa eu pôr um carregador aqui, que a coisa tá feia aqui de bateria. Aí, isso é um direito que te cabe. Agora, um direito que não cabe ao médico é não prescrever o medicamento correto na hora correta. Isto não cabe ao prescritor. Isto tá errado, né? Se a pessoa vai usar ou não, depende de milhões de fatores.
Ela pode não usar porque ela não confiou em você, ela pode não usar porque você não explicou direito, ela pode não usar porque você falou, vai usar insulina, vai lá na farmácia comprar e acabou a explicação, acabou ali. Nem eu usaria uma coisa dessa. Se algum colega falar isso comigo, até eu vou embora, né? Porque como é que você vai usar medicamento desse jeito? Não tem jeito, né? A gente tem que entender o que está acontecendo no tratamento da gente. Mas adiar baseado no que diabetes você tem, estando descontrolado, não está correto, né? Não está correto. Agora, se você está muito bem controlado, aí já é o caminho contrário. Sim. É importante você saber qual é o diagnóstico do diabetes para que o tratamento instituído seja o tratamento adequado. E aí, a gente vê coisas absurdas no dia a dia, né? É um tal de todo mundo acima do peso tem DM2. E aí pega uma adolescente de 18 anos com obesidade grau 2 e dá uma metformina. Mas que diabo você vai dar uma metformina para uma pessoa de 18 anos sem saber o tipo de diabetes que ela tem, se ela está bem controlada? Você tem que saber se ela tem DM2 ou se ela tem DM1. E aí, o que acontece? Na hora que a gente pega os pacientes, já estão em cetoacidose, já estão com glicada de 13, e aí a canoa virou, né? Aí a canoa virou, porque dá muito mais trabalho corrigir. Aliás, eu sempre falo isso aqui nas lives, né? Ultimamente, eu estou chegando à conclusão que as pessoas vêm consultar com a gente para poder a gente ficar corrigindo os erros de 10, 20 anos do passado. E tem dia que eu gasto a consulta inteira, gente. 1h30, 2, e eu não consegui fazer nada ainda. De tanto... Mas sabe, doutor, eu acho que é exatamente isso que a gente percebe. Em 20 anos, o conhecimento sobre a diabetes mudou muito. Acho que os médicos estão se especializando mais também. E você pega um diagnóstico de 20 anos e você compara com o diagnóstico que é feito hoje e é muito diferente. E aí, eu tô pensando, enquanto você tá falando, eu tô aqui pensando, enquanto eu dei sorte, porque no momento em que me diagnosticaram com DM2, ninguém fez exame nenhum, assim, específico, né? Ah, deve ser. E aí eu aceitei e fui tratar como DM2, e que bom que deu certo, né? Que eu fui me sentindo melhor e que eu fui reagindo positivamente. Controlei e tal. Mas eu tô entendendo que foi uma sorte. Talvez. Sabe? Porque ninguém me fez exame de anticorpo, ninguém me fez exame de nada disso. Ah, você tem DM2 e ok, aceitei. E eu até contratei um staff, tem um endócrino, tem uma nutricionista, tenho e para que eu não entrasse em exaustão, para que eu tivesse a condição de massa magra. É muito difícil para nós, não sei se a doutora vai ver como ficou, mas é muito difícil para mim conquistar a massa magra. Eu perco a massa magra assim, no estalar de dedos, né? A gente treina, tem uma crise, a insulina, a glicose subiu um pouco, pronto, perdi massa magra. E isso é muito ruim. Então, assim, eu tive que aprender a treinar de acordo com a condição. E isso tudo foi uma sorte. Eu tô aqui abismada, quase que peixe caído, porque como mudou, eu acho que eu vou ter que fazer muitos exames, porque depois dessa conversa eu acho que eu vou conseguir. Depois eu acho que aqui, doutora Janice, deixa eu te falar, tem uma retrospectiva da vida. Aí você fala, peraí, que eu acho importante. Quando eu perguntei do tipo de diabetes, e a gente fez questão de trazer pelo menos uma pessoa de cada tipo, eu acho que foi justamente pela a pontuação cirúrgica da doutora Janice. Eu acho que tudo depende. Se a pessoa está descompensada, eu vejo uma preocupação no rótulo daquilo, sem se preocupar com o principal objetivo, que é controlar aquela pessoa que está completamente descompensada. E aí, quando a pessoa começa a ter saúde de novo, você vai pesquisar, você vai procurar, vai trocar com os seus colegas profissionais de saúde. Então, eu lembro que logo no começo do projeto, que a gente fazia live entre diabéticos, acho que a Bel vai lembrar disso, era uma discussão dos próprios diabéticos que não tinham definição do tratamento.
porque não tinha o tipo. Aí eu acho preocupante, peraí. Você não está sendo tratado porque o médico não quer te tratar porque ele não sabe o tipo, sendo que você está com 400, que você está com hemoglobina glicada em 12, está todo estrupiado, e o profissional de saúde fala, não, enquanto eu não souber, eu não falo nada. E, não. doutora Janice, Isso é o tão fardo é engraçado. pesado. Tá tão engraçado que teve um paciente que chegou nessa situação, porque isso no meu consultório é todo dia, né? É o feijão com arroz. Aí ele chegou, aí foi conversando, aí chegamos nas benditas das glicose e na glicada. Aí eu falei, então vamos o seguinte, vamos, expliquei tudo para ele, estava muito descompensado, expliquei sobre as insulinas, que poderia ser passagem, Ele falou assim, doutora, você não tem ninguém para atender, não, depois de mim? Eu falei, não entendi. Ele falou assim, já tem 1h30 que eu tô aqui, não vai dar tempo de usar insulina. Mas peraí, quem é que tá com pressa? O senhor ou sou eu? Sou eu, peraí. Vamos definir, porque eu não tô com pressa. O senhor tá com pressa? 1h30 de consulta. Não, eu não tô com pressa. Aí eu falei assim, o senhor tá querendo fugir, né? Ele, nossa, mas eu tava rezando pra essa recepção tá cheia. Pois eu tenho uma péssima notícia pra dar pro senhor. O senhor é meu último paciente. A gente pode... Vou virar você do avesso. Daqui você não sai hoje sem aprender isso aqui. Então, essa questão de adiar, de ficar, sei lá o que é a palavra correta, a gente precisa entender que isso não é benéfico. Então, a visão que as pessoas têm da insulina, e infelizmente, que muitos profissionais de saúde, médicos e não médicos, ainda têm da insulina, é um ponto na história do diabetes que precisa mudar. Porque você escutar um profissional de saúde falando assim, eu tenho vontade de enforcar, né? Mas como a gente não pode, né? Mas cara de blazer, né? Se eu vou ter que pedir os cuidados jurídicos da Elo, a pessoa virar e falar assim, nossa, mas que dó. Você vai passar mais uma aplicação de insulina para essa criança? Dó, minha filha, que dó de quê? Eu tenho dó de deixar a pessoa com glicose alta, você não tem, não? Que dó de quê? Insulina não dói. Tem profissional de saúde que vira para você assim, jura que a aplicação de insulina não dói? Vontade de dar Janice, eu vou fazer uma live com você e com o Dr. João Paulo Tardivo, que é um vascular de pré-diabético. Estou falando dele porque nós estamos, né, numa campanha que fala que é uma das piores complicações de um diabético descontrolado. Dentro do quadro de feridas, 80% é o diabetes descontrolado. E ele está fazendo um estudo, o doutor Tardivo já tem trabalhos científicos, ele fala, Elô, estou fazendo um pente fino para comprovar que esta demora em prescrever insulina prejudica demais o paciente. Então é isso, você acaba, essa pessoa chega num estágio onde depois não adianta controlar com nada, porque ele já está experimentando as complicações piores. Porque a gente sabe que normalmente quando tem o diagnóstico, quando a pessoa é mais velha, seja tipo 2, que é o mais comum, obviamente, e que é a grande massa, ele já está 5, 10 anos com aquela diabetes. Não sabe, tem o diagnóstico quando... No meu caso foram 2 anos, né? 2 anos. Você vai... Faça uma dieta. Faça uma dieta. Esportista. Quer dizer, uma mas olha mas foi um erro. Mas essas pessoas já chegam experimentando complicações sem saber que são diabéticas e quando tem, ouve do profissional de saúde, olha, quanto mais a gente puder protelar a insulina, melhor. Melhor, sim. Janice, isso é para você, viu? Toda hora. Então, assim... É verdade. Eu ouvi isso. Na verdade, eu ouvi assim. Você tem que começar a comer menos para você tomar menos insulina, porque vai te fazer melhor. Exatamente. Então, gente, acho que o que a gente tem que entender é o seguinte. Se você puder usar uma dose menor ou menor quantidade de medicamentos possível, obviamente você vai fazer isso. Por quê? Você vai tomar um medicamento para dor de cabeça se você não está com dor de cabeça? Não. Né? Não vai. Teoricamente, você não deveria, pelo menos. Sim. Então, hoje no diabetes, felizmente,
a ciência nos traz um grande benefício. A comprovação de que, não só em relação ao controle da glicose, mas o controle da pressão, o controle do colesterol, o controle do peso, né? Coisas como, por exemplo, vocês estão achando que diabetes é difícil de tratar? Pensa, educar, tratar uma pessoa para usar um remédio de colesterol para atingir uma meta de controle, né, de colesterol que proteja a pessoa de doenças cardiovasculares, sendo que ela não está sentindo nada. E pior do que isso, ela vai continuar do mesmo jeito, sem sentir nada, que está tomando para não sentir. E pior, ela ainda pode tomar o remédio e sentir alguma coisa por causa do remédio. Vocês estão achando que diabetes é difícil de tratar? Difícil de tratar é colesterol. Eu não tenho nada mais difícil que tratar. E ainda a pessoa vai no médico e o outro vira e fala assim: nossa, mas a médica te passou esse remédio de colesterol com esse colesterol tão maravilhoso e você ainda tá passando mal, para de usar. Olha, é uma crítica construtiva que eu faço sempre, e alguém aqui comentou que o atendimento da equipe multidisciplinar é primordial, para mim é essencial. Só que parte-se do princípio importante que muitas vezes a equipe esquece. Precisa haver comunicação entre esses profissionais, que é o que a doutora Janice está relatando, que é o que mais acontece. Um fala X, o outro fala Y. Peraí, é uma equipe multidisciplinar que se comunica em benefício de um paciente. Aí não, parece uma briga de foice para ver quem está falando a verdade absoluta. Não, aquela pessoa está com colesterol bom que está tomando medicação. Se ela parar de tomar medicação, o colesterol não vai estar bom. Então, é interessante isso, porque eu vivi na pele. Quando eu tive o problema do pé, era o ortopedista falando X, o vascular falando Y, endócrino, então não entendia nada. E aí você, como paciente, que é a parte mais, como diria no direito, hipossuficiente, que eu sou a parte mais fraca, afinal de contas eu sou leiga, eu não sabia para onde correr. É isso aí. E a gente sabe que o diabetes é um complexo, né, Janice? É isso. Não é só... As pessoas têm uma ideia equivocada, eu acho importante, até vou falar para a Janice falar. Ontem eu fiz uma live do CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com o Dr. Domingos Malherbe, da Sociedade Brasileira de Diabetes, presidente. E ele deu uma aula falando exatamente isso. Ninguém morre de diabetes. As pessoas morrem das complicações. Então, essa coisa da insulina, ele estava explicando todo, né, que alguns órgãos do nosso corpo só se alimentam de oxigênio e glicose. Olha o quanto é importante você ter esse manejo do tratamento. Não, eu estou ótimo. Mesmo com 400 eu me sinto muito bem. Mas você não sabe o que esse 400 está provocando em todo o resto do seu organismo. Né? Exatamente. Eu acho que uma coisa importante também hoje é que as pessoas têm que assumir mais o gerenciamento do seu diabetes, né? E a gente vai aprendendo com a vida, né? Mas eu pergunto para o paciente, assim, é tão engraçado, assim, aqui, quando mesmo que é para a gente fazer o exame dos pés, aí tem paciente que vira assim, uai, não estou entendendo essa pergunta. Você tem que olhar aí nesse prontuário, né? Não, o pé é seu, meu filho, você tem que ter na sua agendinha. Você tem que lembrar o médico, porque isso é um alerta que as pessoas têm que ter. Eu falo sempre. Você tem que aprender as coisas para gerenciar o seu diabetes, para você ter sua agenda organizada. Você imagina se você ficar esperando ir no endócrino, para o endócrino fazer sua consulta, para falar com você que está na época de você fazer sua consulta com o oftalmo, sendo que você já tem seu oftalmo, sendo que você já... Não, você que trate de alinhar com seu oftalmo, qual que é a época da consulta, providenciar seu agendamento e assumir as rédeas do seu tratamento. A gente tem que parar com essa geração que fica na mão do outro. Que você geração mimimi. É a geração mimimi. Mas aí temos a Dona Bel, engajadíssima no tratamento, mas que enfrenta alguns problemas do SUS. Sei que a doutora Janice personifica aí também o lado bom do SUS, mas a Bel travou uma batalha em relação à questão do oftalmologista. Quantos meses? Já foi?
Já larguei de mão. Foram 6 meses. Desistiu. Não desista. Não, peraí. Eu fiz a consulta. Aí eu tinha que fazer o campo visual de janeiro do ano passado. Aí em janeiro a máquina quebrou no dia que eu tava lá. Então tava uma pessoa Eu na minha acompanhei frente, a tudo. máquina quebrou. Aí marcaram para fevereiro. Tá quebrado ainda. Remarcaram para março. Tá quebrado ainda. Remarcaram para abril. Tá quebrado ainda. Remarcaram para junho. Tá quebrado ainda. Remarcaram para agosto. Aí eu fiz. Consegui fazer. Tem uma alteraçãozinha lá, mas nada de muito chocante. Fui marcar a consulta de retorno. Marcaram outro exame, não marcaram minha consulta. Só que lá fica lotado, demora horrores para ser atendido. Eu só poderia ir na hora do meu almoço, que é a hora que eu tinha, para ser atendido, para poder fazer marcação, levar pelo menos 40 minutos, com sorte. Falei, foda-se. Eu vou levar do particular mesmo, porque uma cidade tem 1 milhão, mais de 1 milhão de habitantes, e só tem uma clínica do SUS particular, que também atende SUS, e só tinha uma máquina de campo visual. Aí todo mundo que ficou esses meses todos sem fazer o exame, estava todo mundo represado para voltar para o médico. Aí, eu vou no particular, aproveitar que agora Tá trabalhando. Não, eu falei da Bel, porque a Bel é um exemplo de uma pessoa engajada no tratamento, que é o que a doutora Janice falou, e é o que eu tento trazer para as pessoas. É claro que é muito importante que nós tenhamos bons profissionais, mas não podemos nos isentar como pessoas que têm diabetes de estarmos comprometidas com a nossa saúde. Porque eu ouço muita gente falar, mas eu tô tentando marcar, mas não consigo. Tá, e você não consegue, vamos ficar por isso mesmo. Mas tô bem. Como é que você sabe que você tá bem? Eu tô ótima, não sinto nada. Então, diabetes é uma doença silenciosa, não é à toa. E às vezes não tão silenciosa assim, né? Porque que Janice, Malela, você é interessante, porque eu queria ouvir, porque você é uma pessoa que sempre teve um estilo de vida muito saudável. Agora pensa numa pessoa que está acima do seu peso, que não tem uma alimentação saudável, sedentário. Primeira semana ele sente alguma coisa, né? Sente um cansaço um pouco maior do que ele já está acostumado, né? Sente um enjoo, muita sede, aí de repente ele não sente mais nada. A doutora Janice me corrija se eu estiver errada. Quando ele vai fazer um exame, que ele vai, sei lá, 1 ano depois, ele descobre que ele está diabético, mas ele fala, mas eu não sinto mais nada, eu senti lá atrás. O organismo, acredito que tenha uma magia, porque o nosso organismo é muito inteligente, de passar a acreditar que aquela sua glicemia alta é o seu normal. Então, alguns sintomas são mascarados. Para quem já tem uma vida toda ruim, não é só para o diabético. Não tem atividade física, come mal, não tem regra. É para essa pessoa que eu estou falando. Agora, para você, é óbvio que qualquer sintoma mais sutil, você ia perceber. Estou errada, doutora Janice? Não, a questão é que o diabetes, para ficar sintomático por hiperglicemia, não é qualquer glicose. Ninguém fica sintomático por hiperglicemia com glicemia de 140, 150. Não, acho que não. Você só fica sintomático quando você está hiperglicêmico e seu corpo tenta compensar a hiperglicemia tentando se livrar do excesso. Aí começa a mandar muita glicose para a urina, você começa a urinar muito. Para você fazer xixi, tem que ter água. E dá muita infecção urinária? Dá muita infecção urinária? É porque quando você está hiperglicêmico, a própria flora com excesso de glicose favorece os episódios de infecção urinária, né? Porque você tem isso eu sofri bastante. Muita glicose pela urina. Aí você tem muita glicose pela urina, a água vai junto. Candidíase. Se a água vai junto, você tem que beber água. E a maioria daquela perda de peso, né? É água corporal. Tanto que na hora que você começa usar a insulina, rapidamente você ganha peso. É o milagre do ganho do peso, né?
Aí as pessoas falam assim, O que também é um perigo. Não, o que é líquido, gente. É líquido. Ninguém ganha 3 quilos em 2 dias internado no hospital. Não, de gordura, você ganha de água. De água. Que você perdeu urinando, fazendo xixi, né? E é interessante isso que a gente está falando, porque assim, eu sempre tive muita sudorese. À noite, por exemplo, meu marido, ele chega com pijama novo. Eu troco inteiro, ele já se acostumou, eu também. Mas a gente vai falando, né, e percebe que isso não pode ser normal, né? Isso é um sintoma total que eu me acostumei a ele, mas ele existe como um sintoma. Né, um pouco mais de atenção, já eu deveria voltar a fazer o meu exame. Mas você vê que coisa agora, boa, por exemplo, às vezes a pessoa está aí com a glicemia mais elevada, não a ponto de ficar descompensada, mas ela começa, sim, se sentir mais cansada, mais fadigada, porque aquela glicose que vem do alimento não está cumprindo a sua função de ser uma fonte de energia, né? Porque se não tem insulina suficiente para utilizar todos esses nutrientes, você vai ficar com a glicose elevada no sangue e vai te faltar energia, né? Então, é um mecanismo, na verdade, os sintomas, eles são um mecanismo de tentativa de compensação da hiperglicemia. Quando o corpo não consegue mais compensar, aí a pessoa começa a passar mal de verdade. Aí a vaca faz aí é crise. Né? Aí é uma crise, aí né? O trem desanda. E aí o corpo começa a usar outras fontes de energia. Aí você pode entrar em cetoacidose e diabetes, que é um quadro que extrapolou todas as possibilidades de compensações fisiológicas, né? Então, a gente precisa entender essas coisas, porque ver exame alterado e não ter sintomas não quer dizer muita coisa. O que quer dizer muita coisa é o exame alterado. Não ter sintomas é uma coisa por exemplo, tem muita gente que chega no consultório com glicada de 13 que fala assim, não tô sentindo nada, tô ótimo. Mas aí você pergunta direito, você tem acordado mais vezes à noite para urinar? Vixe! Você tá bebendo muita água? Nossa, mas tá um calor, né, doutora? Nossa, tá uma coisa terrível. Eu ando com uma sede, eu tô comendo, eu preciso mudar a dieta do sal. Aí você vira pra pessoa assim, e o peso? E o peso, como é que tá? Nossa, tá uma maravilha. Comecei a fazer uma dieta, emagreci 10 quilos em 15 dias. Eu falei, é dieta boa, hein? Essa é boa. 10 quilos em 15 dias, essa aí é boa. Essa é boa. Né? Então, assim, tudo depende muito do que você quer ver. Né? As pessoas são assim. Você enxerga muitas vezes o que você quer enxergar. Mas o mais importante é que a gente tem que ver o que a gente tá vendo, né? Não é ver uma coisa e enxergar outra. Tem que ver e enxergar direito. Olha, é engraçado porque quando eu tive o diagnóstico de diabetes foi no Natal. Eu não sei se a Malela lembra, se você já me conhecia nessa época, mas eu era super gordinha. Não é que eu era gorda. Você chegou uma magricela, né? Depois das férias. Eu tinha emagrecido 15 quilos. Eu não reconheci. Aí alguém chegou para mim e falou, Elô, o que você fez? Bom, eu já contei isso num Causos. Eu apanhei de uma menina, que era uma das minhas melhores amigas, porque ela falou, o que você fez? Porque todo ano a gente chegava e falava assim, olha, hein, ano que vem eu volto magra. Aí eu também, nenhuma voltava. Até que em 86 eu cheguei magra. Lindésima. Né? Nossa, ela ficou doida da vida. Mas para falar o quê? Quando me perguntavam, nossa, qual foi o impacto da diabetes? Eu falava o máximo, porque eu emagreci tudo que eu queria. Olha o bendito do peso, do preço que eu paguei para estar magra. Então eu falo para as pessoas, magreza não significa saúde. E uma das coisas que eu mais me recordo nesses últimos papos que você vai relembrando, como a Malela está falando, nós estamos conversando, foi uma vez o médico pegar e fazer aquele... Sabe quando pega a pele não volta? De tão desidratada que você está, ele falou, bom, você está completamente descompensada. Isso, então assim, o que eu acho que é uma lição muito importante em relação a diabetes, diagnóstico, tudo, é que as pessoas têm que aprender a se conhecer melhor, né? Nada vem de graça. Nada vem de graça. Controle do peso não vem de graça. Fazer exercício físico não vem de graça. Dormir bem não vem de graça. Abandonar os vícios não vem de graça.
controlar o diabetes não vem de graça. E aí, isso é uma coisa importante até para o profissional de saúde ficar muito atento, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um caso inesquecível de consultório, um paciente que já tinha o quê? Uns 2 anos que não aparecia, mudou de estado, a família foi embora e voltou em Belo Horizonte e resolveu consultar. Aí ele chegou no consultório com a esposa assim: doutora, minha vida tá boa demais. Nos últimos 3 meses emagreci uns 20 quilos. Eu falei, é mesmo? E fui escutando, né? Lá vai escutando. Imaginei eu que devia estar com o personal trainer de manhã, de tarde, de noite, fazendo dieta, usando algum remédio para obesidade. O que você está fazendo? Nada. Aí eu falei, sim. Então vamos deitar ali na maca. Porque não existe nada, não existe, né, nada como resposta para as coisas que exigem disciplina, conhecimento, educação, trabalho. Deixa de ser bobo, gente. Como é que vocês podem ser tão bobo de achar que um remédio na farmácia de R$10 vai emagrecer 30 quilos alguém? Pelo amor de Deus, se fosse assim, obesidade não era um problema, né? Não se engane, não seja bobo, né? Não faça papel de bobo em farmácia com um profissional de saúde, não se engane esse tanto. Resumo da ópera. Deitei na cama, falei assim, abri a cortina, o paciente estava ictérico, estava com as escleras amarelas, tinha uma massa abdominal palpável, saiu dali para uma internação que durou meses. Entendeu? Ou seja, não tem nada de graça, aprenda a se conhecer, né? Não existe isso. Outro paciente que chegou no consultório, uma pessoa de classe social elevada, veio carregado para consulta, entrou no prédio numa cadeira de roda, com 50 e poucos anos, chegou no consultório, desse jeito eu atendi na urgência, achando que era outra coisa, porque se eu soubesse que estava desse jeito, nem atendida, eu tinha de mandar para o hospital, né? Porque consultório não é lugar de urgência, consultório é lugar de consulta eletiva, né? Consulta agendada, eletiva, não é urgência, urgência é hospital. Aí, na hora que a pessoa entrou, na hora que eu vi a pessoa entrando no consultório, eu falei assim, só precisei de 5 minutos ao hospital, porque não precisava de mais do que isso, né? Aí ele viu assim, sabe por que ele veio que eu trouxe para consultar? Porque de madrugada, passando mal, foi para um hospital particular em Belo Horizonte, conseguiram ter a capacidade de colher um exame de sangue e não fazer uma glicemia capilar. E aí, na hora do almoço, ligaram para o paciente porque a glicemia estava 1.200. Aí eles resolveram, não falaram isso no telefone, porque era parente de um paciente meu, resolveram marcar a consulta na urgência como se alguém fosse resolver uma glicemia de 1.200 no consultório. Aí, na hora que chegou e começou a falar, doutora, tem um detalhe. Ligaram do laboratório do hospital falando que a gente retornasse, mas a gente resolveu marcar a consulta. 1.200. Um estado hiperglicêmico hiperosmolar com alta taxa de mortalidade, um quadro grave, que, tipo, falando muito grosseiramente, corresponde a uma cetoacidose em uma pessoa com diabetes tipo 2, mas é muito mais grave do que uma cetoacidose. Passou quase 1 mês internado, porque complicou de outras coisas no hospital. E hoje está lindo, usando medicamento oral aí, mais de 10 anos depois. Para mostrar para vocês nem sabia que diabetes não é podia receita chegar de bolo. a 1.200. No ambulatório da Santa Casa, glicada de 18, 20, 21 é normal. É isso. Normal. Já nem é mais, a gente nem repete mais, a gente já acredita. Olha, Nossa, eu achando que os meus quinhentinhos de vez em quando eram, tipo... Eu achava que a minha primeira glicada foi 8,4. Eu achei alta pra caramba, agora você Não é tá no bobagem. lucro. Não, eu acho que valeu. Eu acho que não sou nem valeu. mais diabética mais. Nem é. Eu acho que 5,7, valeu não mais essa live para a gente entender e para ficar um alerta do quanto é importante que tenhamos consciência dos sinais que o nosso corpo dá, porque ele dá. E parar de acreditar
que esse tipo de sinal é um milagre. Ai, olha, eu tô tomando um remédio maravilhoso, perdi 30 quilos em uma semana, sei lá quantos dias. Puxa, porque é interessante que eu vejo uma necessidade de fórmulas mágicas. Inclusive, para quem já tem o diagnóstico de diabetes, se fala, eu quero aquela linhazinha ali reta, maravilhosa, sinto lhe informar. Não tem. Não tem. Frustração. Porque é uma série de fatores, né? O diabetes não é somente aquilo que a gente come. É o fato de você se adaptar a um estilo de vida, a fazer uma dieta, não digo, porque eu tô aqui com a treta do SUS, a gente precisa pegar ela para uma live lá no Educação em Diabetes, Janice, porque a Bel controla essa glicemia dela como ninguém e come o que tem vontade. Né, treta? Porque eu não tenho medo de tomar insulina. Se eu tiver que tomar 30 unidades de insulina mas para era poder isso que eu comer queria que você hambúrguer, eu falasse. vou tomar as 30 unidades de insulina e vou comer meu hambúrguer. A régua. Eu não estou entrando no mérito, né? Se é bom ou se é ruim. Mas é uma lição. Eu acho que a lição mais importante, gente, é que com, sem, apesar, qualquer coisa que seja com diabetes, o foco mais importante nunca pode ser a doença. O foco mais importante, ele tem que ser a saúde. Aí a gente entra muito importante. Saúde, oi? Aí a gente entra numa parte muito importante. Quando eu entrei aqui no Instagram voltado para o diabetes, eu não entendia praticamente nada. E quando eu comecei a ver as lives, todas falavam das complicações. Falavam de pé amputado, falava de cetoacidose, falava de cegueira. Eu cheguei no momento que eu falei, gente, eu vou sentar no sofá e vou esperar a morte, porque todas só estão me falando dos problemas que eu vou ter. Nenhuma está me falando, olha, calma. Até eu conhecer Elô, foi assim. Depois que eu conheci Elô, as coisas começaram a clarear um pouco. Então, eu acho que a lição é essa, né, gente? Diagnosticou o diabetes, está convivendo com o diabetes, foca na sua saúde. Foca naquela saúde que todo mundo tem que focar. O remédio, ele é um detalhe, né? O medicamento, ele é um detalhe importante, importantíssimo. Mas ele continua sendo um detalhe. Ó, a Rose, não posso deixar de falar que ela está falando aqui, a Rosemary. Tenho medo da insulina, estou no glifagem ainda. Medo do quê? Você tem que ter medo se você perder sua saúde. Eu sei que é difícil, porque existe um vulto, né, que rodeia a coitada da insulina, que completou 100 anos este ano. A insulina veio para dar qualidade de vida, gente. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa lição mais importante relacionada com o diagnóstico, a gente, independente, se você é um cuidador, se você é a pessoa com diabetes, se você é um profissional de saúde, né, que não está entre as classes que mais se cuida de jeito nenhum, né? O mais importante é a gente cuidar da saúde da gente. Né? Aliás, o mais importante é cada um cuidar da sua vida, né? Se cada um cuidar da sua vida, você só tem uma vida para cuidar e o problema está resolvido. Ia ser tão bom, não? Ficar cuidando da vida dos outros, né? Cuida da sua vida que vai dar certo. Ou não cuida nem da própria, vai cuidar de mais um. Olha, menina, se cada um cuidar da sua vida, você só tem uma vida para cuidar, minha filha, que é a sua e vai já dar trabalho. Eu mal dou conta da minha. Mal dou conta da minha, eu vou cuidar dos outros. Só do Gaelzinho agora. Eu tenho a minha de mais 6 bichos para tomar conta, eu vou tomar conta de... sim, não. A gente sempre tem um entorno para cuidar, mas sem se esquecer que a gente precisa se cuidar primeiro para poder cuidar do outro. Sim. Né? Eu fiz ontem um vídeo, até marquei, Janice, que eu falei sobre aceitação. E acho que uma das coisas que mais causa receio nas pessoas é o ouvir a palavra diabetes. Acho que a diabetes está vinculada a terror. E, na verdade, assim... Está vinculada à morte. Né? Vinculada à morte, horrível. A gente não fala aqui, eu não faço apologia, eu sou uma pessoa melhor porque eu tenho diabetes. Não gostaria. Tive. Já que eu tenho e não posso mudar, como é que eu vou fazer para viver bem com ela? Né? Então, acho que é nisso que nós temos que pensar. E o viver bem com ela é o que a doutora Janice, o que a Malela trouxe, a Bel trouxe. Todo mundo vai ter os percalços.
Mas dentro disso tudo, como eu vou conviver bem? Não posso deixar passar os sintomas, né? Que a Bel falou das complicações. As pessoas não têm que ter medo, não é porque você é diabético, que você tem diabetes, que necessariamente você terá complicações. Mas o que eu posso fazer para prevenir? Se cuidar e procurar profissionais que possam te atender. Tomar posse do seu tratamento, pelo amor de Deus. E não procurar profissional que vai falar aquilo que você quer ouvir. Quer ouvir. Eu fico louca nos grupos, que as pessoas, ai, tô acordando com 200, não sei mais o que eu faço. Mano, toma mais insulina. Não, eu vou esperar meu médico. Mano, você vai ficar mais 2 meses acordando com 200, porque você não quer subir 1 ou 2 unidades de insulina para ver se melhora? Ah, Bel, mas é bonito você falar assim, que eu já ouvi. Ah, mas eu tô tranquilo, porque eu acordo com a glicemia alta porque eu sofro com a síndrome do alvorecer, é isso, né? Não, fala sério, Janice, por favor. Não, gente, eu acho que é assim. Eu acho que o mais importante é que não é adequado, né? Então, acho que isso é uma lição para todo mundo. Não é adequado que a gente tire conclusões de nenhum tipo de tratamento, né? Porque essas conclusões, elas cabem à pessoa que tem diabetes e à equipe de saúde que está acompanhando ela. Exatamente. E cada pessoa que tem diabetes tem que aprender sobre o seu corpo, sobre o seu perfil de glicose, sobre o que acontece com você. Porque se você não aprende, você não sabe, nunca será o médico a pessoa que você pode entregar a sua vida, o seu corpo, os seus dias, o seu ano para ele descobrir, né? Hoje eu até postei um diário na página dos profissionais falando assim, que às vezes eu acompanho os residentes, né? Mas eu não atendo diretamente os pacientes. Os pacientes até brincam, vixe, quando Janice aparece no consultório, a coisa tá feia. Né? Porque são muitos residentes e são muitos pacientes. E aí, às vezes, eu pego o diário de glicose e eu coloco assim, fulano amado, por favor, meça suas glicoses na madrugada. Aí eu ponho um coraçãozinho e escrevo, doutora Janice, né? Porque às vezes não dá tempo de eu ir lá reforçar essa orientação, né? O residente que aprende a fazer, né? E aí eu sempre falo para os pacientes, se você não conhece o que acontece com você de madrugada, querido, eu não serei eu, né? Então as pessoas têm que aprender a tomar as suas decisões, conhecer o seu corpo, e se você achar que você tem um fenômeno do alvorecer, estude o que é, meça a sua glicose de madrugada e discuta com seu médico, né? É isso se você acha que o seu medicamento oral, a sua dose de insulina não está te atendendo, não é em grupo de WhatsApp que você tem que postar isso. Você tem que procurar a sua equipe de saúde e discutir com ela, né? Ah, Janice, mas você não participa de grupo de WhatsApp. Não participo de nenhum. Há os grupos dos alunos do curso, dos seus cursos de contagem de carboidrato aberto? Mas se for me perguntar qualquer coisa em relação ao tratamento, já sabe que vai ficar sem resposta, né? Porque não cabe a mim palpitar no tratamento de ninguém. Aí então, é um tema para outra live, né? Exatamente. A Nani estava falando aqui, a Elaine, as coisas na internet são tóxicas. O grande problema que eu só estou em 2 grupos, um deles é o da Bel, por consideração a minha filha do coração. Porque assim, começa a haver um grau de... Como é que eu vou falar? De influência. De surdo. De influência no tratamento do outro. Para mim, o exercício profissional é ilegal da profissão, que é o que você falou. Você tem algum problema, você pode até discutir para tentar entender se aquilo acontece com outra pessoa. Mas você definir o que vai acontecer e com base naquilo que os outros estão falando, pelo amor de Deus, gente, é adoecer. Gente, eu acho que a questão do diabetes, como qualquer outra doença crônica, como na sua vida, é que você tem que aprender a fazer as suas escolhas no diabetes após o seu diagnóstico, né? Que é o tema aqui hoje da nossa live. E você tem que assumir todas as 100% de consequências de estar dentro de um grupo de WhatsApp onde você não é obrigado a estar, ouvindo coisas que
que na hora que você sai e desliga o WhatsApp, você não está se sentindo emocionalmente bem. Se você escolhe ficar lá e ouvir isso, vai com Deus. A escolha é sua, arque com todas as consequências. Não está te fazendo bem? Pega o seu dedinho e escreve apagar o grupo. Muito simples, né? Eu não posso nem falar, porque nem de diabetes e nem de família e nem de amigo que conversa demais e nem de ninguém que me manda bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não vou estar Só não pode sair do grupo do call, hein? né? Eu Mas não pode pode sair sair do... Não. Você tocou num ponto importante que eu acho que faz parte do tema da live. A gente tem que se respeitar. Porque muitas vezes a gente está se anulando para, porque eu tenho medo do que o outro vai falar. O que o outro vai falar, ele vai falar de qualquer jeito. Mas pelo menos eu vou estar com a minha saúde, né? Nem te ligo. Menina, entrou gente aqui que parou de me seguir porque não aceita que eu como qualquer coisa e tomo um monte de insulina. Você é dona da sua vida. Eu quero pedir, primeiro, agradecer, porque nós estamos aqui há mais de 1h30 com uma audiência, agradeço demais. A Janice, para mim, putz, eu já falei isso para ela e falo toda a live, é uma pessoa da qual eu respeito, tem posicionamento dela, é autêntica, divergências fazem parte, gente, que vocês têm que entender. É que às vezes você está ouvindo uma live da Janice, não concorda com... Ninguém vai concordar 100%. Mas isso não te dá o direito de ir lá e atacar, porque ela fala de low carb, ou porque, aliás, porque ela fala de carboidrato, não fala de low carb. Ela faz um discurso abraçando os diabéticos e não restringindo esse grupo que tanto precisa de informação. Então, gente, por favor, quem não segue, que acha difícil, tá lá, Educação em Diabetes. Dona menina tipo 1 ou menina doce tipo 1? Eu já esqueço como é que você tá lá. DM1. Bom, agora é DM interrogação. A Malela também. Malela, pode começar a falar um pouco do teu que eu acho importante, @Malela, e eu, Eloibete, e tantos outros que tem tanto para dividir, compartilhar, não esquecendo que nós que compartilhamos não prescrevemos nada para ninguém. Quem prescreve é a equipe que te atende e esses profissionais maravilhosos como a doutora Janice, que dispõem do tempo dela a nosso benefício. É isso aí, pessoal. Não tenho medo de tomar insulina, pelo amor de Deus. Insulina não morde. Meus amores, muito obrigada. Live aqui, sigam todos têm que se seguir para que a gente consiga se fortalecer. Gente, uma boa noite, obrigada. Beijo. Obrigada pelo convite. Beijo.